muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, o regresso neste dia 13 de março com Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Bem-vindos. Depois do período que tivemos aqui de 15 dias parados devido à campanha eleitoral, isto porque os nossos convidados fazem parte de partidos políticos, são membros de partidos políticos e tiveram a sua participação ativa na campanha eleitoral, vamos falar sobre o que aconteceu nas eleições no passado fim de semana. Nesta primeira parte, espreitamos, se calhar, aqui os resultados nacionais destas legislativas, com a AD a vencer, mas com a mais baixa em percentagem de sempre, o PS a perder e a assumir a oposição, o Chega a consolidar o terceiro lugar, a IL e o Bloco a manter o mesmo número de deputados, o PCP que perdeu a sua representatividade e ficou reduzido a 4 deputados, valor alcançado pelo LIVRE, sendo que o PAN resistiu no Parlamento com 1 deputado. O Francisco Brito, consideras que estes resultados foram surpreendentes ou não? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias e boa tarde aos nossos ouvintes. Estes resultados, de certa forma, já eram perspectivados, não é? Não concretamente com praticamente empate técnico entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista, portanto esperava-se que a Aliança Democrática conseguisse ter um resultado um bocadinho mais distante do Partido Socialista, mas a verdade é que em tudo o resto já se conseguia perspectivar que seria um pouco isto que iria acontecer. Claro que depois olhando ao detalhe, se é mais deputado, menos deputado, era difícil conseguirmos chegar efetivamente a estes números. Mas agora que o país tem vontade de mudar, que necessita de mudar, isto já era claro. Isto temos discutido aqui neste programa ao longo dos últimos meses. Portanto, com tudo aquilo que aconteceu, com tudo aquilo que se tem verificado e, de facto, com uma condição económica das contas públicas que depois não é transferida para a vida das pessoas e para melhorar a vida das pessoas. Portanto, objetivamente, as pessoas iriam nesta eleição mostrar esta vontade de mudar. Mas, por outro lado, esta eleição também nos mostra que, de facto, há muita gente descontente e que há muita gente que sente que não tem voz ou não tem as suas ambições e as suas preocupações não têm reflexo na vida ativa dos partidos políticos e, por isso, também concedeu ao Chega uma votação expressiva, porque é inequívoca, obviamente que é uma votação. Já se sabia que iria ser maior do que a anterior, mas de facto é uma votação bastante acentuada em alguns dos concelhos deste país e que mostra exatamente isto. Portanto, também não faço aqui uma leitura deste resultado em relação ao Partido Chega do ponto de vista de ideologia. Portanto, acho que não é um resultado de uma votação ideológica. Não acredito que a maior parte das pessoas que votaram no Partido Chega defendam fascismo ou sejam fascistas. Acredito que a maior parte destas pessoas está de facto descontente, portanto teve e escolheu um voto de protesto, como noutros tempos acontecia no Bloco de Esquerda e na CDU, neste momento está a acontecer com o Partido Chega e numa expressão que de facto não acontecia com os outros partidos da extrema-esquerda antes. E a verdade é que os partidos do centro, a Aliança Democrática e o Partido Socialista, objetivamente vão ter que olhar para isto e vão ter que olhar para as preocupações que fizeram com que as pessoas votassem num partido que, no fundo, tem sido, de certa forma, um altifalante de algumas das inquietações. Agora, claro que também não queremos que a política do centro vire política extremista ou política radical. Portanto, objetivamente tem que ser feita aqui uma análise profunda, mas uma análise moderada, não é? Portanto, há problemas efetivamente que têm que ser resolvidos. Agora, nós sabemos muito bem que o Chega defendeu até hoje e defende e continuará a defender um populismo absoluto. Portanto, nós não queremos que o nosso país reflita isto nas suas políticas e na ação do Estado. E eu que também acredito que muitas das pessoas que escolheram o Chega para votar nestas eleições também não defendem que devem ter um Estado radical. Agora, de facto, temos que olhar para os problemas naturalmente do combate à corrupção, da questão da imigração, de facto, se as pessoas têm condições e se conseguimos dar condições às pessoas para elas serem bem acolhidas e, acima de tudo, as pessoas terem melhores condições de vida. Mas para isso também existem programas eleitorais que foram apresentados e também foram votados e por isso é que a Aliança Democrática conseguiu uma vitória. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. E para ti estes resultados foram surpreendentes ou não? Olá, Viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, a todos os nossos ouvintes. Eu começo, digamos aqui, a minha intervenção felicitando todos os eleitores de uma forma generalizada que foram participar no processo democrático,
uma nota também para as juntas de freguesia, que têm um papel muito importante naquilo que é a prática no dia das eleições, a todas as pessoas que tiveram nas mesas de voto e a dizer que, digamos, o resultado eleitoral, quer nos agrade mais ou menos, é o que é. E, portanto, em democracia temos que aceitar aquilo que é o resultado que foi, digamos, escolhido pelas pessoas. Na política, ninguém fica cá para galdentrudo, ou quem acha que fica cá para galdentrudo está, de facto, enganado. E, portanto, estes resultados precisam de uma análise profunda, enfim, e quando é análise profunda não me estou a referir aqui a nós, fazer essa análise, não. Cabe, digamos, às massas dos partidos políticos fazer essa análise e alterar aquilo que tem que ser alterado, sobretudo naquilo que é a resposta ou não aos problemas das pessoas. Portanto, enfim, não sei se felicito o Francisco, ou neste caso o PSD e a Aliança Democrática, pela vitória fraquinha, não é? Porque de facto foi uma vitória muito fraquinha, ou se lhe dou os sentimentos, porque de facto aquilo que Luís Montenegro e o PSD têm nas suas mãos é de facto uma encruzilhada muito grande, mas perspectivo qual é que será o caminho, mas já lá irei. Agora, também acho que é importante fazer aqui uma referência àquilo que é a análise dos resultados efetivos, porque o secretário-geral do Partido Socialista, na noite dos resultados, referiu logo e, portanto, disse logo à cabeça que seria oposição e que seria o principal partido da oposição. Agora, não nos podemos esquecer também que podemos estar sobre um cenário que poderá ser até quase que o único na nossa história, que é quem tem mais mandatos não governar o país. É interessante dizer isto, porque a Aliança Democrática tem 79 mandatos, como sabemos. A partir do momento em que ocorre o dia das eleições, no momento a seguir, portanto, há a representação parlamentar dos partidos, neste caso do PSD, que tem 77, e do CDS, que tem 2. Ora, mas tem havido aqui, até por parte do Presidente da República, digamos que há algum descuido com aquilo que é o resultado do apuramento, neste caso, da Europa e fora da Europa. Porque aquilo que o cenário, o que nos diz, mas só vamos conhecer esses resultados no próximo dia 20, as previsões é que dizem que na Europa o PS poderá eleger o Chega outro e a Aliança Democrática outro. E no fora da Europa, um do Chega. Mas as previsões às vezes falham, não é? E se o PS eleger no círculo fora da Europa, o PS fica com mais deputados do que o PSD. Ora, eu não estou com isto a dizer que o PS ganhou e que irá governar. Não, isso já está esclarecido. Mas do ponto de vista do respeito institucional que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve ter pelos partidos, que é chamá-los, digamos, por ordem daquilo que foi o resultado eleitoral, isso não está, digamos, a ser respeitado. Enfim, percebo o porquê de Marcelo Rebelo de Sousa agora tomar esta decisão de chamar partido a partido, um a um, e por acaso conseguiu coincidir a consulta de todos os partidos antes do dia 20, antes de saber o resultado de facto final. E, portanto, eu com isto, aquilo que quero dizer é que o Partido Socialista começa agora uma nova fase em que tem que se afirmar do ponto de vista da oposição, a esquerda tem que se afirmar do ponto de vista da oposição e fazer uma reflexão profunda sobre este resultado das eleições, que tem muitas particularidades. Por exemplo, diz que, enfim, naturalmente que o PSD subiu em termos de números efetivos de votos, o PS também subiu, por exemplo, comparativamente com a primeira eleição de António Costa, em números de votos absolutos, o LIVRE subiu, a Iniciativa Liberal subiu. Agora, enfim, isto é de facto, o Chega trouxe aqui uma configuração parlamentar que é muito interessante e que eu julgo que até podemos explorar numa segunda ronda, mas que o PSD, e aliás aqui até aquilo que o Francisco disse aqui, há aqui uma ligação umbilical entre o PSD e o Chega, e que não há hipótese
pode-se fazer todo o show-off que se quiser, mas a realidade é que há aqui uma ligação umbilical, mas que eu a seguir já vou explicar. Já vamos aprofundar um pouco mais, mas neste caso, Patrícia Machado, a questão é a mesma para ti, neste ponto de partida, é se estes resultados foram surpreendentes para ti. Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, Luís Matias. Nós estamos aqui a discutir depois de 2 dias, 3 das eleições. Eu não diria que são propriamente surpreendentes, são de facto negativos na minha ótica, como é óbvio. E quando eu digo que não são surpreendentes é porque se nós olharmos para aquilo que foi a construção ao longo do tempo, e não estou a falar só do período em que se viu que havia eleições, nós estamos a falar de um tempo um bocadinho mais prolongado, de projeção de projetos e forças reacionárias, da opção política do Partido Socialista em não dar resposta aos problemas das pessoas, naquilo que diria assim, aqueles que são os donos disto tudo, né? Portanto, que decidem em cada um dos momentos o que melhor lhes serve, que naturalmente apostaram desta vez a partir de um genuíno e justo sentimento das pessoas de que era preciso fazer alguma coisa, que a vida não pode continuar assim e que é necessário mudar. Portanto, apostaram as fichas naturalmente nesses projetos e forças reacionárias, com o objetivo da AD poder vencer estas eleições e naturalmente projetando, por um lado, esses projetos ainda mais aprofundados, e também, naturalmente, procurando criar falsas ilusões, na minha ótica, daqueles que poderiam servir melhor à esquerda também para conter crescimento de outros que, obviamente, como a CDU, são aqueles que enfrentam de caras, né, aquilo que são os problemas e as respostas necessárias da verdadeira alternativa política que o país precisa. E, portanto, nesse aspecto, não me surpreende os resultados. Ao mesmo tempo são negativos, na minha ótica, porque os problemas não só não desapareceram, os de sexta-feira estão aí todos, na saúde, na habitação, nos salários, no aumento do custo de vida, nas dificuldades com que as pessoas se confrontam diariamente, e o que assistimos hoje a confirmar-se digamos assim, este resultado do PSD e do CDS, portanto da AD, por ligeira e muito aquém daquilo que almejavam, portanto, e que queriam, tendo já o PS tomado uma posição, naturalmente, de demissão daquilo que pode ser a procura de respostas, portanto, desde logo na noite eleitoral, e pondo-se naquele papel conveniente e confortável de ganhar fôlego, né? Ganhar fôlego e dar espaço para se confirmar aquilo que vai ser, naturalmente, um aprofundamento da política de direita, num retrocesso nas condições de vida das pessoas, de ataque aos serviços públicos, porque o PSD e o CDS podem fazer aqui o pino. Mas se nós formos comparar boa parte dos programas e de intenções principalmente, naturalmente, esta ideia que eu não embarco de procurar pôr o Chega de um lado e outros projetos à direita do outro, é preciso ter cuidado e é uma ilusão, até porque primeiro vieram todos do mesmo lado. Estavam lá todos e continuam a estar todos comprometidos e com um único objetivo. Por exemplo, na saúde, esvaziar e fragilizar o Serviço Nacional de Saúde e, naturalmente, entregar ao privado. Porque não há resposta possível, como Montenegro diz, em 60 dias ou 90 dias, de salvar o SNS, que não seja, naturalmente, por este caminho, que depois vai-se aprofundar e, portanto, considero que é um resultado profundamente negativo de composição da Assembleia da República, que, ao contrário daquilo que leva muita gente, até no nível de participação, com a baixa da abstenção e, portanto, mais pessoas a votar, que tem plena, acredito mesmo, porque o que levou muita gente a votar é, de facto, uma vontade genuína de querer ver resolvidas os seus problemas, e que, infelizmente, estes resultados, naturalmente, não só não vão dar resposta, como vão aprofundar. Acho que o PS tem aqui uma grande responsabilidade por aquilo que disse. O não dar resposta com a faca e o queijo na mão a muitos problemas da vida das pessoas leva a falsas saídas e também um último aspecto, naturalmente, que não é positivo, não é em sentido positivo aquilo que são os resultados da CDU nestas eleições, mas, aliás, pela
pela grelha inicial, mantém-se aquela ideia tanto da forma como se olha e a perspectiva como se olha, mas eu diria assim, olhando para aquilo que foi o ponto de partida, mais uma vez as sondagens condicionam muito e acertam pouco, porque o ponto de partida, é bom lembrar, que era, além do ponto de partida, a intenção era que a CDU desaparecesse da Assembleia da República. Aliás, deram-nos semanas e semanas e semanas a fio, ou com 0 ou com 1 deputado, ou com 0 ou com 1 deputado, e, portanto, a CDU manteve num quadro de grande resistência, até do ponto de vista de apocamento, de deturpação das nossas mensagens, portanto, conseguiu, de facto, resistir e manter 4 deputados, e serão esses 4 deputados que, no plano institucional, porque depois há mais vida além da Assembleia da República, irão tudo fazer para que aqueles problemas que não desapareceram entre sexta e hoje consigam ter resposta e melhores condições de vida. Naturalmente não saímos mais reforçados, mas será com essa força que o povo nos deu que nós continuaremos no mesmo lado. Francisco, agora daqui para a frente temos o PSD a avançar sozinho com uma solução, como o Luís Pardal aqui há pouco fez as contas, neste momento realmente o grupo parlamentar do PSD terá, ele ainda não existe neste novo grupo parlamentar, mas neste momento, se existisse, tinha precisamente o mesmo número de deputados que o PS. Neste momento, faltam apurar os tais resultados fora da Europa e Europa. Com este número, até onde é que o PSD pode ir? Vai avançar sozinho com uma solução governativa? O que é que tu achas que pode acontecer? Será que trará alguma estabilidade? Para começar, há uma diferença de 2 deputados, portanto, o grupo parlamentar neste momento está com 79 deputados. 77 do PSD, 2 são do CDS, são grupos parlamentares distintos. É assim, sempre aconteceu assim, não é? Exatamente, a Aliança Democrática, aquilo que aconteceu exatamente. Em tempos, de facto, foram candidaturas diferentes e depois houve uma coligação, foi uma coisa. Agora, de facto, houve uma candidatura comum. A verdade é que, neste momento, o grupo, independentemente se tem mais 1 ou mais 2, é de facto uma diferença curta e, independentemente disso também, até poderia haver uma diferença maior, mas não conseguindo a Aliança Democrática com a Iniciativa Liberal formar uma maioria, temos sempre um quadro de governação da Aliança Democrática em minoria. Portanto, aquilo que irá acontecer, a partir daquilo que se perspectiva, é a formação de um governo por parte da Aliança Democrática, que terá naturalmente de dialogar com os partidos, como já foi dito, com os partidos com assento parlamentar. Isto não quer dizer que fará qualquer tipo de coligação ou acordo de governação, portanto isso não está perspectivado e não irá acontecer, nem faria sentido que acontecesse. Portanto, obviamente que há matérias que serão dialogadas, aliás, a maior parte delas terão que ser dialogadas para conseguir naturalmente aprovação e viabilização na Assembleia da República, e aí também o Partido Socialista terá uma grande responsabilidade. Portanto, vamos ver também qual é que será a opção do Partido Socialista, e se demitirá ou não totalmente da defesa dos seus eleitores e dos seus valores ou não, ou de facto se irá naturalmente conseguir chegar a consensos. Agora, de facto, a posição da Aliança Democrática é governar, e aquilo que nós vemos, por exemplo, a notícia de hoje, e que entristece a nossa democracia, é que o Partido Comunista Português quer apresentar uma moção de censura ao governo formado pela Aliança Democrática, se assim se vier a verificar. E a verdade é que isto quer dizer, a partir do momento em que em todo o território estão constantemente em cada eleição a perder deputados, e vêm querer apresentar uma moção de censura ao governo que foi acabado de eleger pelos portugueses, independentemente se é uma maioria ou uma minoria, as pessoas escolheram. Quer dizer, o Partido Comunista Português neste momento é ultraminoritário na Assembleia da República. Portanto, isto não só é mal perder, como é uma posição completamente antidemocrática. Quer dizer, dizem às pessoas que o 25 de Abril trouxe a democracia, trouxe a votação, as pessoas poderem escolher. As pessoas escolhem que o Partido Comunista cada vez tenha menos representação, porque de facto não representa as pessoas. E o Partido Comunista opõe-se de facto à governação que as pessoas escolheram. Isto acho que é triste e é bastante criticável. Portanto, vamos ver também o posicionamento, se isto acontecer, vamos ver o posicionamento do Partido Socialista em relação a esta moção de censura, ou moção de rejeição
apresentada na Assembleia da República, se ela se vier a verificar. Agora, aquilo que os portugueses podem esperar é, de facto, um governo da Aliança Democrática totalmente comprometido com o seu programa eleitoral, que, obviamente, tendo em conta os resultados, não pode esquecer que há muitas pessoas que não aprovaram esse programa eleitoral e, por isso, terá, naturalmente, que olhar para aquilo que são as medidas de outros partidos e consensualizar opções. Agora, há aqui uma coisa que é clara, e respondendo também aqui ao Luís Pardal, não é não. Portanto, a Aliança Democrática disse que não faria nenhum entendimento a nível da Assembleia da República, nem de governação com o Partido Chega. Portanto, não é não, não há nenhum acordo. Não há nenhum entendimento desse nível. Não há nenhuma política da Aliança Democrática que seja uma política radical ou que defenda extremismos. Não há. A Aliança Democrática é um partido de governo, é um partido responsável e é um partido que efetivamente quer melhorar a vida das pessoas. Portanto, não caímos na gritaria do Chega, não caímos na gritaria de opiniões de café. As coisas são avaliadas e as opções são avaliadas de forma séria e é esse o comprometimento com o povo português. E agora vamos ver qual é que será a posição do Partido Socialista, se realmente é responsável ou não. Iremos ver isso nos próximos dias e sinceramente acredito que os círculos fora da Europa, e o círculo da Europa ainda traz alguma surpresa, não acredito que inverta aqueles que são os resultados já conhecidos do panorama nacional. E também não acredito que daí possa advir outro tipo de problema, porque acho que não é a questão de ser mais um ou menos um, o problema coloca-se noutra perspectiva. No caso do Partido Socialista, Luís Pardal, e com este cálculo que também é aqui apresentado, a AD realmente tem maior percentagem de votos, tem maior representação no Parlamento. O PS, como é que se vai posicionar então na oposição? Quando diz que fica na oposição, liberta a possibilidade de construção de qualquer alternativa conjunta à esquerda, com antigos aliados no tempo da geringonça, mas até perante esta posição que o PCP, entretanto, tomou, o que é que achas que pode acontecer? Qual é que deverá ser o pensamento dentro do Partido Socialista? Estes cálculos que fiz aqui há pouco sobre aquilo que são os possíveis resultados, digamos, fora de Portugal, não é? Europa e o resto do mundo, não pretende demonstrar que há aqui a possibilidade de uma vitória do Partido Socialista. Quer dizer, não é isso que está em causa. Há uma derrota eleitoral que tem que ser reconhecida e foi reconhecida com a humildade precisa para repensar, digamos aqui, parte, digamos, daquilo que é a atuação política. Agora, isto não é uma demissão do Partido Socialista, como acho que foi uma expressão que a Patrícia referiu. Não, quer dizer, há um resultado eleitoral e, quer dizer, é muito simples de se compreender que mesmo toda a esquerda unida, o PSD, ligando-se à Iniciativa Liberal e ao Chega, chumbará todas e quaisquer possibilidades que possam fazer avançar o país. E, portanto, esta humildade é precisa. Serão anos, aliás, os próximos meses, serão uns meses de grande tática política do PSD, que o PSD terá de fazer e já está a fazer, e Montenegro, o PSD, o governo do PSD, aquilo que vai tentar fazer ao máximo nos próximos meses é evitar ter que fazer aprovações ou tomar medidas que impliquem aprovações na Assembleia da República. Portanto, vão tentar concretizar ao máximo medidas que prescindam de ir à Assembleia Parlamentar, enfim, para conseguir conter aqui uma gestão danosa que irá ter. Aliás, aquilo que vai acontecer, eu não tenho dúvidas nenhumas, o PSD e esta ligação umbilical ao Chega é muito grande. O Chega ameaça, faz show-off, diz que vai chumbar se não for incluído. Agora, é importante nós fazermos aqui esta reflexão. É que o Chega, sendo um partido de extrema-direita, não é uma ameaça ao PSD. O Chega não é uma ameaça ao PSD. O Chega foi financiado nos últimos anos fortemente
e de uma forma pouco escrutinada, que enfim que ainda estão algumas questões para responder de há umas semanas, mas foi financiado e foi criada, e está a ser criada uma campanha de comunicação brutal à volta do Chega, que tem um objetivo, e esse objetivo era derrubar o Partido Socialista, era derrubar qualquer aspecto Vocês da patrocinaram esquerda. o Chega. Não, mas esta é uma parte dele é patrocinado pelo Partido Socialista. Eu não estou a dizer que as governações ano após ano não têm uma certa necessidade de se fazer aqui uma reflexão. Agora, isto cabe perfeitamente ao PSD, porque o Chega tem um discurso, para além de populista, tem um discurso que é muito incisivo e chega a uma grande parte do eleitorado, porque, enfim, tiveram o milhão de votos que tiveram e isso não se pode negar. Agora, o Chega tem um tipo de discurso que o PSD, apesar de interiormente, organicamente, o querer ter, não o pode ter porque iria afastar muito o eleitorado do PSD. E, portanto, é preciso a existência de um partido como o Chega para que o PSD e a direita cresça. E isto é clarinho como a água. Agora, a grande questão aqui é que nós temos exemplos na Europa, na Suécia, nos Países Baixos, na Finlândia, em que há governações à direita. E, portanto, como disse há pouco, eu acredito que o PSD, aliás, e o Francisco já disse aqui, vai tentar colocar o ónus no PS da estabilidade da governação. Não. O PSD ganhou as eleições, terá de agora resolver essa situação. Enfim, e acho que se calhar deixa ainda para a próxima ronda. Nesta questão eu vou aproveito aqui seguimento do raciocínio do Luís Pardal para perguntar à Patrícia se o PCP apresenta... O que é que tu achas? O PCP a anunciar já esta moção de rejeição ao programa do Governo, se o PCP está aqui com receio de que realmente se forme uma coligação de Governo Central, de Bloco Central, entre PSD e o PS? Ao contrário daquilo que o Francisco desejaria e de que o grande capital desejaria, eu lamento dizer, mas o PCP não desapareceu da Assembleia da República. E, portanto, essa vontade que foi bastante incutida e uma tentativa bastante, diga-se em bom de verdade, bastante financiada e alimentada, contra ventos e marés, não desaparecemos da Assembleia da República, ao contrário dos desejos destas forças, não é? E destes projetos. E, portanto, utilizaremos todos os instrumentos que estejam ao nosso alcance para, naturalmente, enfrentar e combater aquilo que, obviamente, é um facto histórico. Tanto o PSD e o CDS, juntos ou coligados, quando tiveram funções governativas, a vida das pessoas, o aprofundamento das injustiças, das desigualdades, foi uma realidade. O que é uma realidade também é que o PS, sempre que tem força bastante para governar e tomar as decisões, portanto, também fez o que está à vista de todos ao longo dos últimos 2 anos e que, naturalmente, eleva e cresce o sentimento de que as pessoas não veem os seus problemas resolvidos, que, digamos assim, estão cansadas e fartas de serem sempre os mesmos a pagar e os mesmos a encher e obviamente, leva depois a falsas saídas e perspectivas que, naturalmente, a par de uma demagogia atroz, baseada em valores profundamente negativos, como a xenofobia, o racismo, a intolerância, tanto levam àquilo que nós assistimos no domingo. E, portanto, naturalmente serão usados todos os instrumentos. E quando se fala da questão da admissão do PS, é que, naturalmente, não se está aqui a falar, ao contrário do que se possa querer dizer, esta ideia do Bloco de Esquerda, não o Bloco de Esquerda partido, né? da ideia do esquerda. Não há aqui direita e esquerda, há opções claras. E o que nós assistimos é que o PS, em vez de digamos assim, com a força que tem, portanto, procurar utilizá-la ao serviço da resposta das pessoas, aliás, com a força que nos deram, que é aquela, não é outra. Nós, quer na Assembleia da República, quer noutros meios, naturalmente não vamos ficar à espera de que a vida das pessoas piore. E, portanto, utilizaremos todo esse instrumento. E o PS teria todas as condições,
naturalmente, de, digamos assim, fazer voz mais grossa, naturalmente, àquilo que se está mesmo a ver o que é que vai acontecer na vida das pessoas. Não é melhorar, é aprofundar essas desigualdades e essas injustiças. E, portanto, é importante que, de facto, cada um assuma as suas responsabilidades e que agora, que já não estão em campanha eleitoral, possam dizer ao que venham. Há aqui um claro favorecimento do PSD e do CDS para a tal tática que o Luís aqui falava, que obviamente, como tem um orçamento em vigor, que não estão propriamente contra ele, portanto, dá-lhes esse benefício de, ao longo dos próximos meses, poderem governar com aquilo que foram as opções de política de direita que o PS inscreveu neste orçamento. E, portanto, está lá tudo, a entrega de mais de metade do orçamento para a saúde, ao negócio da saúde, ao negócio privado, a desvalorização da escola, por aí fora. Portanto, as questões de não pôr a banca a pagar, portanto, os tais 1.600 milhões de euros de benefícios fiscais inscritos no orçamento para as grandes empresas, não é para as pequenas, é para as grandes, em vez de aumentar as reformas, como elas precisavam efetivamente ser aumentadas, não basta superar digamos assim, conter o aumento do custo de vida, é preciso elevar as condições de vida. Portanto, esta ideia contrária de um aumento generalizado dos salários efetivo e não, portanto, lá está, para mitigar, portanto, o drama em que os trabalhadores cada vez mais mesmo no fim do salário. E, portanto, há aqui, de facto, esta vantagem do PSD, em que, obviamente, tem aqui um instrumento que pode usar, que não é muito contrário àquilo que são as suas políticas. Aliás, viu-se porque é que o PSD teve tanta dificuldade em fazer a oposição nestes 2 anos e porque é que os resultados ficam aquém daquilo que eram os seus próprios objetivos. E, portanto, da parte do PCP, certamente que aqueles que a nossa influência social é maior que a nossa influência eleitoral, isso é uma realidade, mas nós continuaremos exatamente no mesmo sítio onde estávamos na sexta-feira, no sábado e no domingo, ao lado de quem naturalmente vai ser alvo e vai continuar a ser alvo destas injustiças e desigualdades, em que cada vez menos têm mais e mais cada vez têm menos, e naturalmente procurando dirigir isso não para falsas soluções que não vão resolver o problema das pessoas, mas que é o que está na origem, de facto, de muito descontentamento e de vontade de querer uma alternativa, que obviamente, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com aquilo que resultou das eleições e, portanto, aquilo que pudemos usar mais como afirmação política, naturalmente, não, por mais que o Francisco queira dizer, ou o Luís, nós sabemos a força que temos, não temos qualquer ilusão, mas é uma afirmação política, a utilização de todos os instrumentos que estejam ao nosso alcance, para também se verificar de que lado é que se está, não é? Portanto, não basta dizer que há um respeito democrático, a questão não é essa, não tem nada a ver com, aliás, quer o PSD, quer o CDS, quer o Chega, portanto, estão profundamente comprometidos com tentativas de revisão da Constituição, e o PS também queria embarcar nisto. Vamos ver qual é que vai ser a sua posição neste quadro político que temos pela frente. Olhamos agora para o distrito. Francisco Brito, nestas eleições legislativas, distrito e Alentejo, houve algumas mudanças com significado. Neste caso, a eleição de 3 deputados do Chega em todo o Alentejo, a CDU que deixou de ter o deputado que tinha na região e que era eleito por Beja, o João Dias, e o PS que perdeu alguns dos seus representantes por troca com outros partidos. Neste caso, do distrito de Évora, o PS elegeu um deputado, perdeu o PSD outro, o Chega outro. O PS perdeu 5.000 votos nesta eleição, aproximadamente. O PSD ganhou aproximadamente 5.000 votos. Achas que houve uma transferência direta? Não chega. Aliás, 4.000. Aliás, nem chega a 4.000 votos, perdão. Mas houve aqui uma grande diferença ou não? O PSD teve 20.049 votos e há 2 anos teve 16.902. Francisco. É isso. Sim, de facto, há aqui no distrito de Évora e não só. O PSD foi buscar eleitores ao PS? Achas que foi isso que aconteceu? Sim, ou não? Pode ter acontecido. Nós sabemos que no centro há de facto um conjunto muito grande de portugueses que não pertence à esquerda nem à direita, defende políticas moderadas e defende aquilo que é melhor e considera que é melhor para a sua qualidade de vida. E aí, obviamente, que nós sabemos também há uma escolha por uma alternância democrática, portanto, há votos
votos que possivelmente em 2022 foram para o Partido Socialista e agora podem ter sido transferidos para a Aliança Democrática. Isso não é nada de novo, quer dizer, isso acontece desde que temos democracia, portanto não me parece que possa ser impossível. Claro que nós não conseguiremos nunca ter a certeza absoluta sobre isso, porque o voto é secreto, portanto nem sequer há estudos propriamente sobre isso e a verdade é que não conseguimos chegar a esse dado completamente. Agora, temos outros dados e que nos dizem, por exemplo, que, e no seguimento até daquilo que estava a dizer há pouco, a CDU de facto já não representa os alentejanos. Quer dizer, neste momento no distrito de Évora eu arriscaria-me a dizer que têm menos votos do que militantes. Portanto, no distrito de Beja deixaram de ter eu sei que estás a rir, mas isto eu acredito que seja verdade. Por acaso gostava de conhecer os vossos gostava de saber quantos militantes é que vocês têm no distrito de Évora para ter a certeza sobre isto. É pena que vocês não divulguem essa informação. Muito mas não me digas que têm assim também tão poucos militantes, mas pensei que tivessem mais. Mas pronto, mas é o que for. A verdade é que no distrito de Beja, que era um grande bastião comunista, não conseguiram eleger. Eu acho que isto assim, não é só uma culpa direta do Partido Comunista. Eu acho que de facto tem muito a ver com este voto de protesto. Eu acho que este voto de protesto durante muito tempo se calhar foi considerado também muito ideológico e eu acho que ele é pouco ideológico. Eu acho que é de facto e aliás nós temos 50 anos de democracia celebrados este ano e a verdade é que durante esses 50 anos as pessoas da parte da CDU têm sempre estado a ouvir o mesmo e de facto já perceberam que a maior parte das coisas não se verifica. Principalmente, por exemplo, quando nós falamos de combate à precariedade, melhores condições para os trabalhadores, nós depois vamos ver onde é que a CDU tem poder, as câmaras municipais, as juntas de freguesia e onde é que tiveram esse poder também e vemos que de facto depois não aplicam a maior parte das coisas que defendem na Assembleia da República. Portanto, as pessoas foram abrindo os olhos e naturalmente deixaram de confiar na CDU e principalmente também por uma questão também de comunicação. A CDU não comunica de facto para novos eleitores e isso depois traduz-se nas votações. Por outro lado, a Aliança Democrática conseguiu manter a eleita que tem no distrito de Évora e que fez bastante trabalho na última legislatura, portanto os eleitores voltaram a confiar e reforçaram essa votação com os tais 4.000 votos. Eu peço desculpa porque estava aqui a dizer outro número e de facto é à volta disso, 4.000 e tal votos em relação a 2022 e em Beja a Aliança Democrática conseguiu eleger um deputado que não estava eleito em 2022, portanto há de facto aqui também um resultado positivo. E temos este crescimento que já era conhecido que iria acontecer do Chega, portanto este voto todo de protesto no interior, no sul do país, principalmente nos concelhos e nas freguesias que lidam com problemas maiores de inclusão, de imigração, até na relação com políticas públicas, por exemplo, no Algarve, com a questão da gestão da seca e a questão da tributação da água. Quer dizer, há uma série de situações que foram sendo verificadas e que levaram as pessoas a escolher um voto de protesto. E por isso, daí acredito que seja esse o motivo deste crescimento. E a verdade é que, naturalmente, isto tem um reflexo depois naquilo que é a composição da Assembleia da República, não é? Portanto, aquilo que nós vamos ter, no caso da Aliança Democrática, vamos manter esta defesa e que é reforçada, mas, por exemplo, se nós olharmos para o Partido Socialista, eu acho que isto depois também é um reflexo claro de um, eu não lhe queria dizer castigo, mas de facto eu acho que de certa forma foi um castigo àquilo que aconteceu na última legislatura, não só ao nível do Poder Central, mas daquilo que foi o trabalho ou a falta de trabalho dos eleitos do Partido Socialista pelo Distrito de Évora. Luís Pardal, menos 5.000 votos para o Partido Socialista, o PSD ganhou, não chega aos 4.000, nós estamos andando aqui, 3.100, exatamente. O PCP perdeu aqui 2.000 votos aproximadamente e depois temos o Chega que passa dos 7.000 para 17.000. Como é que, por onde é que achas que foi esta transferência de votos e porque é que isto aconteceu aqui no Distrito de Évora? Eu acho que é importante reforçar aqui o seguinte aspecto, é que o Partido Socialista, relativamente à voz grossa, o Partido Socialista será voz grossa naquilo que é a oposição e naquilo que é a apresentação de um projeto
diferente a partir desta nova fase para o futuro do país. Temos de ter consciência do seguinte: as pessoas as pessoas que votaram, por exemplo, ou parte das pessoas que votaram, por exemplo, no Chega, ou que fizeram transferências de votos, as pessoas não querem saber, enfim, as pessoas querem ir atrás deste voto de protesto porque acreditam que o sistema está contra eles, não é? O Chega faz isto muito bem, que é a criação do sistema, e a limpeza, a limpeza, a limpeza, a limpeza. Portanto, não nos podemos esquecer que esta questão é muito sensível para muita gente que está em dificuldades em termos salariais, que estão isolados, que sentem que os problemas não são resolvidos e portanto, é preciso haver aqui esta reforma e chegar perto destas pessoas. Não nos podemos esquecer que o André Ventura, por mais fact-check que se faça sobre ele, por mais mentiras que faça, por mais evidente que seja o contraditório sobre medidas que o Chega apresenta e que são irreais, que são inexecuíveis, o eleitorado do Chega não concebe outra alternativa. E, portanto, apesar de tudo, não se deve, na minha opinião, tomar o todo ou uma parte pelo todo e, portanto, é importante fazer esta reflexão. Agora, não nos podemos esquecer que, enfim, estava aqui em causa também aquilo que é a reorganização do Alentejo e de Évora. A verdade é que o PSD, não é? Quer dizer, o PSD e o CDS, de 22 para 24, não aumentaram significativamente, como se diz que aumentaram um aumento significativo. Quer dizer, isso não aconteceu. E a CDU, mudando agora para a leitura que a CDU faz, a CDU precisa de fazer uma reforma de pensamento. A realidade é esta, porque desde 2015 para cá já perderam 13 deputados em termos nacionais. Perderam a representatividade, digamos, daquilo que são os eleitos pelo Alentejo. E, portanto, é mesmo importante, diria, que a CDU, o PCP, tem de fazer tem que olhar para dentro. E que esse trabalho não está a ser feito. Aliás, o discurso da Patrícia é continuamente atacar o PS e colocar o PS quase que ao nível do Chega. E, portanto, não é esse o caminho, e os resultados eleitorais têm demonstrado que não é esse o caminho que o Chega, aliás, que a CDU deve tomar. Agora, enfim, já estamos aqui em Évora, mas eu ainda gostava de dizer aqui mais uma ou duas coisas em termos nacionais que eu acho que é importante, que é, neste novo quadro parlamentar, a perda de representação, digamos, daquilo que é as mulheres, as deputadas. Temos menos jovens do que comparativamente com 2022. Temos o Chega, que eu recordo perfeitamente de André Ventura dizer os boys e os estudantes que ainda são estudantes e que são assessores parlamentares. Quer dizer, agora tem uma deputada que tem 20 anos que ainda é estudante e é deputada. Portanto, é todo este... eu tenho que citar aqui o André Ventura, desculpem lá, ele em 2019 disse o seguinte: por favor, se eu algum dia andar publicamente a implorar por coligações, ou melhor, alianças, à direita ou ao centro-direita, e ninguém me ligar nenhuma, afastem-me da liderança do Chega. Internem-me pela figura ridícula. Mandem-me fazer programas com o Castelo Branco ou com o Cláudio Ramos. Portanto, isto tem que ser desmontado. Temos que conseguir chegar, digamos, às pessoas para compreenderem o alçapão político que ali está, porque o Chega só se desmonta, infelizmente, mas, enfim, quero acreditar que não o fará, mas só se desmonta se algum dia governar. E o PSD tem aqui esta responsabilidade de assumir como é que vai tratar o Chega, porque não é claro. Não é claro? Não é claro, não. Mais claro é não vamos assinar um papel. Vamos ver não é uma questão de assinar papel ou não. Não há Ouçamos agora a Patrícia nesta análise aos resultados do Alentejo e do Distrito de Évora. No Alentejo, o PCP perdeu precisamente essa representação que tinha em Beja. Era o último deputado que tinha eleito aqui, era o único deputado que tinha eleito na região. Perdeu. Também no Distrito de Évora há esta perda dos tais 1.700 votos, como disseste. Porquê é que achas que isto aconteceu e para onde é que foram estes votos, no mesmo sentido em que estamos aqui a tentar descobrir esta movimentação de eleitores, quando votaram mais 10 mil eleitores do que há 2 anos?
Há um aspecto que, obviamente, é notório, não é? Portanto, o resultado da CDU não é positivo, não vai num sentido positivo, até para ter a tal mais força que seria necessária para, no plano institucional, contribuir de outra forma e ter outras condições para contribuir de outra forma para a resolução dos problemas das pessoas. Agora, toda esta tentativa que se está a procurar fazer, seja no plano, com todo o respeito para os jornalistas, mas para aquilo que é a tentativa dos principais centros da comunicação social, e que agora está aqui visível, também quer pela abordagem do Francisco, quer do Luís, de que parece que a gente passa, como alguns diziam, do bastião para nenhum deputado. Portanto, há quanto tempo a CDU, portanto, tinha 2 deputados até 2022 e perdeu agora a representação de Beja. Portanto, esta tentativa, a CDU não é até indo para aquela ideia do pódio, que é uma ideia que eu, portanto, acho que só tem um objetivo, portanto, não se queira iludir, portanto, e criar falsas verdades que não são reais, não é? Portanto, naturalmente há muitas transformações sociais e económicas na região, mas seria uma ilusão e uma tentativa de faltar à verdade, dizer que há aqui votos transferidos para este ou para aquele. Portanto, há uma resistência efetiva do ponto de vista da massa eleitoral, porque não é assim uma coisa profundamente de dizer que perdeu aqui milhares de votos, né? O PS no distrito perde mais de 5.000 votos, Beja não chega a 1.000 votos que perde a CDU, não é? Portanto, esta ideia, né, de procurar criar a ideia de que passou de uma grande representação, de estar em primeiro para ficar em terceiro ou em quarto, portanto, não é uma ilusão e é uma falsidade. Portanto, de facto, no distrito de Évora, o PS perde mais de 5.000 votos, perde de expressão eleitoral, a CDU também, o PSD pouco mais de 3.000, portanto cerca de 3.100, há um aumento da afluência às urnas e há, de facto, tal expressão. Eu confesso que me custa um bocadinho que a gente, a 3 dias das eleições, em vez de estarmos a discutir soluções para o problema das pessoas, daquilo que cada um vem, a gente parece que não se fala de outra coisa neste programa, aliás, pela boca do PS, principalmente, se não do Chega. Aliás, foram contribuidores para a alimentação pela falta de respostas e também rejeita esta ideia de que, rejeita esta ideia de que é um voto de protesto. Até parece que o Chega é resposta a algum protesto deste país. Eles alimentam-se, de facto, da corrupção, eles vivem desse sistema, aliás, financiamentos, Champalimous e companhias, e naturalmente instrumentalizam aquilo que são os problemas reais das pessoas. E, portanto, não confundamos, obviamente, também ninguém aqui o fez, mas eu queria também dar, não confundamos o projeto com as pessoas que votaram nele. E, portanto, naturalmente que é preciso dar resposta ao problema das pessoas, quem tem essa possibilidade. Portanto, não, quer no distrito, quer no país, de facto, os resultados não são positivos para aquilo que é necessário dar resposta às pessoas. Agora, está tudo vaticinado, criam-se piores condições, aprofundam-se desigualdades e injustiças. Agora, naturalmente, será também os trabalhadores, as populações, têm que intensificar e desenvolver a luta por aquilo que são as melhores condições de vida, porque no passado, e a história comprovou, até em alturas muito mais complexas do ponto de vista de instrumentalização das instituições, em que, naturalmente, foi essa resistência, foi essa luta, foi essa, digamos, unidade daqueles que estão menos bem, que fez também, impôs alterações profundíssimas. Aliás, estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, ele em si mesmo também não foi um dia, não foi resultado de um ou do outro herói, foi de facto da luta de massas e de um processo muito continuado de resistência, de luta para as verdadeiras transformações que são necessárias ter e que naturalmente a composição hoje da Assembleia da República não vai dar resposta aos problemas das pessoas. Vamos ver se não acontece o mesmo que aconteceu nos Açores, ou que está a acontecer, não é? Primeiro uns dizem não é não, os outros também dizem se não, a gente também não viabiliza e hoje já está tudo mais entendido e num caminho de maior entendimento. Porque a estabilidade que se quer é na vida das pessoas. E não se temos um governo, claro, ajuda ter um governo que responda aos problemas das pessoas com estabilidade suficiente. Agora, não é nestas circunstâncias que a estabilidade na vida das pessoas se vai alterar, pelo contrário, vai-se aprofundar e, portanto,
em nome da estabilidade política, o que é que isso significa, não vale tudo e, portanto, o que temos que exigir é a estabilidade na vida das pessoas. É possível com este novo formato, com estes novos eleitos, existir algum entendimento em defesa de algumas políticas que sejam necessárias para o Alentejo de forma concreta? Por exemplo, quando falamos, vou aqui agarrar nos temas ambientais, que são muito pertinentes, a questão da seca. Será possível existir entendimento entre os eleitos do PS, PSD e do Chega na compreensão de problemas muito concretos, muito próximos do Alentejo aqui no futuro ou não? Francisco, o que é que achas? Essa pergunta é bastante interessante, porque se nós olharmos àquilo que foi defendido na última legislatura, poderemos até chegar perto daquilo que pode ser possível, daquilo que pode ser uma resposta possível a essa questão. Isto porquê? Porque se olhamos, por exemplo, olhamos para a seca, olhamos para o Alqueva, não é? E depois olhamos para o Alqueva, percebemos aquilo que foi a postura dos eleitos do Partido Socialista em relação ao Bloco de Rega de Reguengos e ao Bloco de Rega de Mourão. Portanto, sucessivas promessas e constantemente a ficar esquecido no papel, portanto, sem qualquer tipo de ação por parte dos eleitos do Partido Socialista sobre essa temática. E se olharmos para aquele que é agora eleito pelo Partido Chega no Distrito de Évora, que era eleito pelo Círculo do Algarve na última legislatura pelo Partido Social Democrata, vemos que ele tinha precisamente a situação da seca no Algarve e, aliás, houve várias tentativas até internamente para que fossem defendidas soluções para que se conseguisse criar uma rede de abastecimento às albufeiras no Algarve para conseguir efetivamente dar resposta às populações e, de facto, ele foi até muito criticado por isso, até internamente, por não dar essa resposta e por até parecer não se preocupar com esse assunto. Até porque, enfim, esta também é a única avaliação que nós podemos fazer sobre a postura do Chega sobre esta temática, porque, enfim, como não tem praticamente programa, é difícil sequer avaliar estas questões, porque efetivamente não se comprometem com nada. Aliás, dá a ideia que nem sequer conhecem estes problemas. Agora, a verdade é que existe um compromisso, claro, da Aliança Democrática com esta situação, com a resposta não só à situação quando deu o exemplo da seca, do outro. Eu sei, mas há outros, há muitos outros. Naturalmente. Mas falo na questão de poderem existir diálogos entre estas... Ou estamos numa fase de eleitos que partidos diferentes já não dialogam uns com os outros sem ser no Parlamento? Eu percebi a tua questão, mas eu acho é que efetivamente a questão da seca é de facto um tema central e é um tema que poderia gerar esse tipo de entendimentos. Dificilmente acho que isso pode acontecer ao nível do distrito, ou seja, eu acho que isso é sempre avaliado do ponto de vista nacional e nunca do ponto de vista do distrito. Luís Pardal, achas que vamos ter aqui forças centrífugas dos três eleitos do distrito? Nós não nos podemos... Naturalmente, com visões diferentes, ideologias diferentes, pensamentos diferentes, soluções diferentes para os problemas, mas conseguirem identificar o mesmo problema e às vezes encontrar soluções comuns, até para lobby dentro dos próprios partidos, grupos parlamentares, junto do governo, porque o trabalho não se faz só no Parlamento, não é? Claro, naturalmente. Dou o exemplo do Hospital de Évora, por exemplo, o sim, Hospital do Alentejo. Aliás, a grande questão é essa. O PSD apanha aqui uma série de obras em curso, quer em termos nacionais, quer aqui em termos locais, no nosso distrito de Évora, que são muito significativas. Portanto, a questão do hospital, a questão da ferrovia, a questão do IP2 que vai avançar e, portanto, a não ser que o PSD... não, quer dizer, isso é claro, quer dizer, do ponto de vista político pode-se querer dar a entender, como se quer dar a entender a questão do Bloco de Rega, de Reguengos de Monsaraz e de Mourão e da IP2. A realidade é que são projetos que estão em desenvolvimento e que vão ser implementados. O Bloco de Rega de Reguengos parece uma calçada. Aquilo é só a primeira pedra e depois não acontece mais nada. Não, eu percebo que agora existe esta necessidade do PSD, que é tentar descolar ao máximo, porque, enfim, eu percebo que vai ser muito constrangedor o Montenegro vir aqui e ter que vir abrir o hospital, não é? Que foi uma obra que concretizada pelo Partido Socialista. Pois sim, defenderam-no, sobretudo. Nós defendemos. Sobretudo ali Vocês dos anos o país 2011 a 2013. Foi tão defendida que não entrou
que não saiu do papel, pelo contrário, foi empurrado. E, país portanto, falido... eu percebo que haja esta tentativa de descolar daquilo que é a história do Alentejo, e a história do Alentejo diz-nos que o Partido Socialista e os deputados eleitos do Partido Socialista tiveram um grande trabalho em termos de concretização das obras públicas. Eu percebo que haja essa intenção, eu percebo, mesmo para terminar, eu percebo que agora tem de haver aqui um jogo político, porque, enfim, apanham um país... Aliás, é curioso que o Correio da Manhã hoje, não é? O Correio da Manhã hoje já vem dizer que Montenegro, com folga orçamental, política, não é? Agora já há dinheiro que sobra, não é? De antes não havia, não é? De antes não havia. Agora o Correio da Manhã já está noutra onda e, portanto, é esta onda que se vai tentar aqui aproveitar e só dar aqui uma nota muito interessante que temos que estar atentos, que é o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, na sequência desta concertação, ou digamos, como é que isto vai, o Presidente da República, o Presidente da República, no final do ano, se houver instabilidade política, tem duas opções. Ou dissolve a Assembleia da República e vamos para eleições outra vez, ou então, se não o fizer, só daqui a 2 anos é que a Assembleia da República poderá ser dissolvida. Aconteça aquilo que acontecer, porque depois, entretanto, vamos a eleições e o novo Presidente da República não poderá também dissolver a Assembleia da República. Patrícia Machado, podem existir pontes neste novo formato de eleitos aqui na região entre PS, PSD e Chega? Eu diria que, e aliás, eu estava aqui com uma vontade de me rir ao ouvir o Luís. O problema é que vocês riem-se muito, mas depois não mudam a atuação e por isso é que perdem tudo. Não, porque de facto há muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa. Portanto, e essa é a realidade, não é? O PSD e o PS. Aliás, nunca faltaram os votos do PSD e do CDS entre 2015 e 2019, quando o PS não tinha força bastante para governar sem, naturalmente, precisar dos votos dos deputados para fazer avançar ou para impedir medidas que eram positivas para a vida das pessoas. Portanto, nunca faltaram. Como não vão faltar agora. Porque quando tiver em causa os interesses dos grandes grupos económicos, o PS não se vai pôr à margem, aliás, como se viu nestes 2 anos. E até veio aqui um exemplo interessante, o novo hospital. Quantos anos nós tivemos de governação PS e depois PSD com o CDS, em que o PSD nem vinha pôr pedras. E o PS veio pôr pedras, e depois um pedragulho, e depois uma pedrinha, e depois um tijolo. E pronto. E foi preciso, de facto, uma correlação de forças na Assembleia da República para efetivamente sair do papel. Mas há aqui mais um aspecto que os une, que é a questão, aliás, o PSD propôs isso no Orçamento de Estado, aliás, a deputada foi uma das propostas que fez, que foi a nova gestão do hospital ser uma PPP. E o PS... Não foi essa, foi a da Escola de Saúde, a localização da Escola de Saúde. Não. Há uma proposta do PSD no Orçamento de Estado para 2024 da questão da gestão do novo hospital ser uma PPP. Informa-te, Francisco, está lá essa proposta. E o PS, aliás, pela voz do Ministro, até em resposta ao PSD na Assembleia da República, não. Mas como é que é possível? O PS foi na gestão do PS, sempre nos seus governos, que foram criadas as PPPs neste país, nas gestões dos hospitais. Portanto, vimos que este é um bom exemplo. Aquilo que durante mais de 20 anos esta população, os seus profissionais lutaram por um hospital central público do Alentejo, pode estar profundamente comprometida, naturalmente sem deixar de ter oposição e luta relativamente a isso. Mas quem fala disso, fala do IP2, que o Luís pode dizer o que disser, mas ainda há poucas semanas atrás o concurso e o lançamento e as verbas necessárias não estavam lançados. Portanto, também era melhor que durante anos e anos do PS nos governos não se tivesse feito nada. Mas ao serviço de quem e do que é que está o Alqueva? Das superintensivas, da exploração, da desertificação daqui a uns anos dos nossos territórios, quando estas rapinas daqui saírem, o que é que fica aqui para quem cá vive e trabalha, sejam eles alentejanos de origem, sejam outros que decidem viver aqui. Portanto, há aqui aspectos que, naturalmente, estamos cá para ver, com o firme combate, naturalmente, da parte do PCP, mas, de facto, há muito mais do que os une, do que aquilo que os separa, efetivamente, e também diria que há a aproximação do Chega ao PSD. Temos de ir à fase final. Temos de ir à fase final e é sim ou talvez,
Começo com o Francisco, um sim, não, ou talvez... Bem, e quase me tiravam, agora nestas últimas intervenções, quase me tiravam o que trago hoje, trago um não à situação das acessibilidades ao novo hospital e das infraestruturas. De facto, existiram alguns desenvolvimentos nos últimos meses e temos neste momento uma posição intransigente da Câmara Municipal de Évora, mesmo com algumas garantias já do Governo, e que de facto não está a facilitar o desenvolvimento do projeto, e neste momento está de facto a colocar em causa a abertura do novo hospital, não por ele já estar pronto, mas de facto no desenvolvimento do tempo aquilo que é perspectivado é que exista esse problema na abertura do novo hospital. Portanto, esperamos que de facto a posição da Câmara Municipal mude. Portanto, o meu não à posição que neste momento estão a defender. Luís Pardal, sim, não, talvez. Eu trago um não, portanto, aos dados recentes sobre o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. É algo que nos deve preocupar em termos de saúde pública e, portanto, é aqui, digamos que um não para sensibilizar a população e aqueles que nos estão a ouvir, e também, digamos que apelar para que exista um aprofundar das políticas públicas ao nível da saúde naquilo que diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis. Patrícia Machado, um sim ou talvez para terminarmos o programa? É um não, e não vou dizer que é um não tanto ao estado do país, mas é um não à situação que continua dramática e violentíssima na Palestina. Já são mais de 100 mil vítimas, a maioria mulheres e crianças, e aliás até há uns dados recentes da ONU em que morreram mais nestes 4 meses crianças do que nos últimos 5 anos nas várias guerras no mundo. Todas elas são de lamentar, mas de facto é necessário as negociações e as conversações e o fim desta intransigência de Israel com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia contra, portanto, aquele povo e aquele massacre daquele povo. Portanto, é um não à guerra no geral e em particular esta situação na Palestina. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez na DNFM com o Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Para a semana há mais. Vamos falar sobre a atualidade política e aquilo que nos interessa para decidir também a nossa vida coletiva, claro. De hoje 8 dias cá estaremos, quarta-feira às 18 horas, domingo às 21 e sempre que quiserem www.dnfm.com. Boa tarde.